Olá, eu sou a Cíntia Rosa Pereira de Lima, presidente do Instituto Avançado de Proteção de Dados, IAPD. Hoje a nossa conversa é o que é LGPD? Vamos tentar resolver essa questão que muitos estão se perguntando. A sigla LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Essa lei, ela é o resultado de intensos debates que se iniciaram em 2011 com um grupo de trabalho da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça. Inicialmente foi apresentado um projeto de lei em 2011, que esse projeto foi submetido à consulta pública para que as pessoas pudessem colaborar de maneira democrática ao texto de lei e às propostas ali elencadas. Ocorre que, antes dessa consulta pública ser finalizada, houve um outro projeto de lei, o projeto de lei 4060 de 2012. Esse projeto de lei, ele estabelecia um sistema de autorregulação, ou seja, não tinha um órgão que centralizasse a fiscalização e aplicasse eventuais sanções pelo descumprimento das normas de proteção de dados pessoais. Posteriormente, em 2015, foi apresentado um projeto pelo Poder Executivo, o projeto 5276A. Esse projeto, sim, previa a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Esse projeto foi o que foi efetivamente aprovado, porém se discutia numa possível inconstitucionalidade da criação da ANPD, já que essa criação de um novo órgão deveria ser por ato da Presidência da República. Por isso, na época, em agosto de 2018, o presidente Michel Temer vetou todos os artigos que se referiam à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e depois reinseriu esses artigos pela medida provisória 869, de 27 de dezembro de 2018. E aí a lei ficou um pouco curiosa, porque não é comum uma lei ter tantas letras, né, com números, principalmente uma lei tão recente. Às vezes a lei, ela passa um tempo, aí sim, alguma alteração, aí acrescenta a letra ao lado do número, mas essa é uma lei recentíssima, nem entrou em vigor ainda. Então, a medida provisória reinseriu esses artigos e, portanto, acompanhado das letras. E a medida provisória foi, enfim, convertida pela lei 13.853, de 8 de julho de 2019. É importante salientar que, também na Europa, durante um período, se discutia a reforma da então diretiva que vigorava desde 1995, por isso a diretiva 95/46. Essa era a diretiva que tratava dos direitos aos titulares de dados pessoais, estabelecia já a figura de uma autoridade independente e outros aspectos do sistema de proteção de dados pessoais. Essa diretiva, ela foi revogada pelo Regulamento Geral Europeu, Regulamento 679 de 2016. Esse sim passou a vigorar e esse regulamento ele acaba modernizando algumas questões colocadas pela sociedade informacional, pelo o desenvolvimento tecnológico, o sistema automatizado de tratamento de dados, e por isso o regulamento geral está mais atento, mais moderno. Esse regulamento geral europeu, sim, influenciou muito, porque justamente quando se debatia a reforma da diretiva, estávamos discutindo aqui no Brasil a aprovação da Lei Brasileira de Proteção de Dados, daí a influência que o Regulamento Geral Europeu exerceu sobre o texto final da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira. Então, o que é a LGPD? A LGPD pode ser entendida como um microsistema jurídico, porque ela estabelece o seu âmbito de aplicação, o escopo material e territorial. Exemplo do escopo material de aplicação da LGPD:
A LGPD se aplica ao tratamento de dados pessoais, informações relacionadas às pessoas físicas, não se aplica às pessoas jurídicas. Então, esse é um exemplo de definição material, escopo material da lei. Um exemplo de um escopo territorial. A LGPD brasileira se aplica aos tratamentos de dados realizados por empresas sediadas em outros países, quando os dados se refiram a brasileiros ou às pessoas que estiverem em território nacional. Então, ela define o âmbito de aplicação. Além disso, ela estabelece princípios próprios, ela tem uma principiologia particular, em que se enfatiza, por exemplo, o princípio da finalidade. Os dados somente podem ser coletados, tratados para uma finalidade específica. Além disso, o princípio da adequação, ou seja, o tratamento de dados tem que estar adequado às finalidades que foram informadas. E o princípio da prevenção, também fundamental, porque esse princípio estabelece todas as medidas de segurança necessárias para evitar danos aos titulares de dados pessoais. Direitos dos titulares, a lei prevê alguns direitos específicos, como o direito de acesso aos dados pessoais, o direito à anonimização dos dados pessoais, ou seja, não ser identificado com aquela informação, o direito à portabilidade dos dados pessoais, o direito de transferir as suas informações de um controlador, de um operador para outro, e também estabelece as obrigações desses agentes de tratamento de dados. Os agentes de tratamento de dados são definidos pela lei. De um lado, tem a figura do controlador, ele que dita as regras do tratamento de dados pessoais, por outro, a figura do operador, ele que coloca em prática essas decisões segundo as instruções do controlador. Além disso, a lei estabelece bases para o tratamento de dados pessoais, não só o consentimento, há outras bases para o tratamento de dados pessoais, como obrigação legal, obrigação regulamentar e o interesse legítimo, né, que é uma outra base, que essa a gente ainda espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha a estabelecer uma interpretação para o que seria, né, os limites do interesse legítimo. Também a lei LGPD estabelece sanções administrativas que serão aplicadas, respeitado a ampla defesa e o contraditório, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esses são alguns aspectos principais da LGPD e resume bastante esse sistema de proteção de dados que ela traz. Uma pergunta importante: quando, enfim, a LGPD entrará em vigor? Ora, essa resposta depende dessa análise da lei na sua primeira versão até após a medida provisória 869 ser convertida em lei. Então, o artigo 65, inciso 2º da lei da LGPD, antes da medida provisória, estabelecia o prazo de 18 meses. Então, de 14 de agosto, 18 meses após entrar em vigor a LGPD. Ocorre que a medida provisória, ela alterou o inciso 2º do artigo 65, aumentando para 24 meses, ou seja, de 14 de agosto para 24 meses. Essa medida provisória foi convertida na Lei 13.853 de 2019, ou seja, contando 24 meses, de 14 de agosto de 2018, a LGPD entrará em vigor em agosto de 2020. Muito se debate se esse tempo seria um tempo muito curto, muito exíguo, o que demandaria um esforço das empresas e a sociedade se adequarem à lei. Mas essa necessária adequação à lei, ela é fundamental, porque não é só a LGPD que traz alguns direitos, mas a LGPD entrará em vigor e a qualquer momento, assim, em agosto de 2020,
e o Brasil precisa de uma lei geral de proteção de dados pessoais para se adequar ao capitalismo informacional transfronteiriço, porque para as empresas brasileiras receberem dados de outros países que têm uma sólida proteção de dados, ele precisa demonstrar que tem também. Então, é fundamental já ter essa ideia dos direitos, das obrigações e adequando as práticas e o compliance das empresas, códigos de boas práticas, para que possa estar preparado para quando entrar em vigor a LGPD em agosto de 2020. E, além da LGPD, nós temos que ficar atentos às outras leis que trazem direitos importantes relacionados à proteção de dados, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, desde 90, tem regras como o artigo 43, que traz alguns direitos importantes para aqueles consumidores que têm suas informações em cadastros. Além disso, a Lei do Cadastro Positivo, né, a Lei 12.414 de 2011, que sofreu modificações importantes pela Lei Complementar 166 de 2019, ano passado, que em razão das inúmeras mudanças e o impacto que isso tem na proteção de dados, a gente vai dedicar um blog específico para esse assunto, mas a Lei de Acesso à Informação também, 2011, a Lei 2.527, trazia, por exemplo, traz, né, o conceito de informação pessoal, que é a informação relacionada a uma pessoa física, e o Marco Civil da Internet, a Lei 2.965 de 2014, que assegura alguns direitos aos usuários da internet, como a autodeterminação informativa, o consentimento expresso e informado pelo Marco Civil da Internet, e alguns limites para o tratamento de dados, também no artigo 7º do Marco Civil da Internet. Além disso, a Constituição Federal, inclusive o vetor para interpretar todas essas leis e a própria LGPD é a dignidade da pessoa humana. Não podemos nos esquecer do Código Civil de 2002, que garante os direitos de personalidade nos artigos 11 a 21. Mesmo que proteção de dados não esteja ali expressa no rol desses artigos, esses artigos eles exemplificam alguns direitos de personalidade, ou seja, mesmo não estando lá, é possível reconhecer, como vários julgados do STJ já têm reconhecido a autodeterminação informativa como um direito de personalidade, como um direito fundamental. Então, espero que vocês tenham gostado e curtam o nosso vídeo, sigam o IAPD nas redes sociais, apoiando os nossos projetos. Na descrição do vídeo tem o link do site e tem o blog completo com essas informações e outros artigos também que vocês podem consultar.